Olá, me chamo Jéssica, sou professora da enfermagem e vim hoje abordar um tema muito importante. Integração significa junção, significa união. E isso é importante para todos nós. Por que é importante para todos nós? Facilita o nosso trabalho. Você trabalha sozinho? Não. Eu trabalho sozinha? Não. Ninguém trabalha sozinho. Isso é claro, né? Então vamos compreender melhor a integração na NR32. Capacitação aos trabalhadores. O que significa capacitação aos trabalhadores? É tudo. Quanto mais conhecimento e mais mudanças no nosso trabalho, devemos nos adequar. Ou nos adequamos, ou trabalhamos de uma forma antiga, de uma maneira errada. Vamos deixar isso claro. Então, todas as mudanças, para algumas pessoas, elas vêm como lado negativo. E, na verdade, é um lado positivo que você, a partir de agora, passa a compreender melhor. O empregador deve se assegurar de ser capacitado. Por quê? Porque ele vai trabalhar melhor. Isso é quando ele entra na empresa? Não, é sempre. Então, ele entrou na empresa, passou o período de experiência, ele já está lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, continuadamente, ele tem essa necessidade de estar atualizado. Por isso que a capacitação é sempre. Outra coisa, a exposição dos trabalhadores. Então, para quem está na área da saúde, é necessário compreender que existe o que na NR32? O EPI. O EPI, ele deve ser utilizado. Você utiliza o seu adequadamente? A medicina do trabalho te orientou? O engenheiro de trabalho te orientou? A sua chefia te orientou? O kit você tem? Então, vamos usar, galera. Aqui, durante a jornada de trabalho, você vai utilizar sempre que necessário. Está danificado o meu material, meu EPI. É só você ir no setor da medicina do trabalho e substituir. Então, existe um engenheiro com a parte da medicina que trabalha juntamente para manter você com EPI, para manter você trabalhando com segurança. Então, a capacitação é que você vai estar exposto ao material biológico e você vai ter como trabalhar com qualidade se protegendo. O material já foi muito utilizado, tem que ser substituído, a empresa substitui. Não há nenhum problema em relação a isso. Quem utiliza? Os profissionais da saúde, com certeza. Existe situação que os familiares estão perto dos pacientes, porque tem determinada internação que o familiar pode ficar junto. Ele também vai estar exposto, ele também é orientado e ele também vai utilizar EPI, porque nós da área da saúde vai estar orientando os mesmos. Vamos oferecer material para ele também, é necessário. E assim, familiarizar sempre se conscientizando que é necessário utilizar o material antes da exposição com o EPI. Eu devo ressaltar que o único setor que coloca o familiar para estar junto com o paciente hoje, atualmente, é o setor de pediatria e o setor de UTI, quando a pessoa tem acima de 60 anos ou você tem uma criança, então essa pessoa fica junto e essa pessoa também é bastante orientada, tem que esclarecer isso. Eu compreendo que o risco biológico é uma exposição muito atuante no dia a dia da área da saúde. Então nós temos que utilizar corretamente todos os materiais e evitar o reencap do mesmo. Utilizou pérfuro? Descarta.
descarta de uma forma adequada. Tem que reencapar a agulha? Nunca, jamais. Tem que ter um posicionamento adequado para fazer o procedimento simples, por isso que existe a capacitação. É necessário que o trabalhador da área da saúde compreenda que ele está exposto. Tem situação no procedimento que ele tem que utilizar óculos, máscara, gorro, avental e luvas, tudo, e às vezes bota. Então, trabalhador da área da saúde, vamos acordar, galera, vamos utilizar, vamos nos proteger para a gente poder proteger nossa família. Entenda, você tem que cuidar do indivíduo que está doente, que é o nosso paciente, cliente, e você, quando sai dali, tem uma família, você tem que cuidar da sua família. Se proteja. É o melhor jeito de você conseguir trabalhar corretamente, seguindo a NR32, é claro. Riscos biológicos. A capacitação deve ser o quê? Deve ser sempre, porque a gente tem novos riscos biológicos sempre. E assim, todos os potenciais riscos estão ali. Vamos lá, você está no setor de pronto-socorro, lá trabalhando. Como que é o ritmo? Acelerado. Como que você tem que cuidar do nosso cliente? Você tem que cuidar de uma forma individualizada, de uma forma criteriosa e de uma forma cuidadosa. Você tem que fazer tudo corretamente para que você não tenha riscos biológicos. Aglomeração atrapalha, entenda. Você precisa trabalhar com calma. Você precisa refletir, respirar. Você precisa de atenção. Aí você não tem riscos. Compreendeu? Como que você minimiza os riscos à exposição dos agentes biológicos? Claro, é óbvio, compreendendo que você tem que trabalhar de uma forma adequada. Como? Seguir na NR32, de que forma? Você está numa parte de integração, você está numa parte de orientação, você compreende que se você trabalhar da maneira que você foi orientado na sua integração, ou seja, pela segurança do trabalho, pela medicina do trabalho, pela sua chefia, na hora que você atua, você usa, nossa, isso não vai acontecer. Essa exposição vai estar lá, o risco que você vai ter realmente é mínimo e você não vai se contaminar, é claro. Normas e procedimentos de higiene. As normas e procedimentos de higiene você tem a obrigação de estar seguindo. Tem que utilizar todos os materiais de uma forma adequada para não haver contaminação de forma alguma. O material tem que ser estéril. O material tem que saber fazer a abertura. O material, após exposto, ele totalmente, você tem que saber manipular. Dessa maneira você vai trabalhar corretamente, é claro. A utilização do EPI, ele é tanto individual quanto coletivo. Vai haver momentos que o seu procedimento precisa ser coletivo, individual vai ser difícil. Mas, para ambos, temos que utilizar o EPI. E teremos exemplos de vestimenta. Qual que é a vestimenta? Tem determinada vestimenta que, no caso da enfermagem, é tudo. O que é tudo? Gorro, máscara, luva, óculos, avental, bota e às vezes uma máscara até especial. Aí você fala, nossa, eu estou super paramentado. É necessário, porque aí você vai trabalhar muito bem e você vai trabalhar de uma maneira com proteção, com qualidade. O que você vai manipular vai estar com qualidade. O risco de contaminação vai ser nenhum, então isso vai ser maravilhoso, porque você realmente está seguindo as normas da NR32. O trabalhador, quando acontece de ter o acidente, aí ele chora. Ele chora, questiona, mas não pensou. Ele aprendeu a forma adequada de trabalhar, mas ele não agiu da forma adequada. Quando vem as complicações, ele questiona. Eu poderia ter agido desse jeito.
eu poderia ter agido de outro jeito, ou seja, ele poderia ter evitado o acidente de trabalho. Mas enfim, ele não evitou e o caso vai ser o quê? Um tratamento prolongado. Às vezes pode envolver até procedimento cirúrgico. A parte pior é a contaminação, que é o material biológico. Você já imaginou ele contrair uma hepatite B? A gente, quando está exposto ao material biológico, a gente fica preocupado com HIV. Mas na verdade a hepatite B é o que preocupa mais. Quem é você sem o seu fígado? Você precisa dele para tanta coisa. Ele é muito importante para você. A sua saúde é importante para você. Você tomou a vacina? Na hora que você acidenta, você lembra disso. Nossa, eu tomei a vacina, por isso que eu falo. Você precisa tomar as vacinas antitetânica, hepatite B, confirmar através do exame laboratorial se você está imunizado. Se ocorrer algum acidente, você teve todo o cuidado, ou seja, você se expôs àquilo, aconteceu e você está protegido. E se você não trabalhou adequadamente, você vai se expôs àquilo e se contaminou. É uma grande consequência. Vamos ver como que acontece tudo isso? Aqui, o que fundamenta mais é a seringa, que é um grande exemplo. Com a agulha, a gente manipula mais esse material. Mas a gente tem o scalp, temos os gelcos, que a gente também manipula demais na enfermagem. Na área da saúde em geral, são procedimentos com pérfuros cortantes. O que a gente aprendeu? Vamos nos expor aos materiais biológicos. Não reencape agulha. Entendeu? Não reencape agulha. A gente tem um Descarpac para desprezar. E atenção, temos o Descarpax, mas existe o limite dele também. Não adianta você aglomerar um monte de pérfuro cortante e colocar de uma forma exagerada, entendeu? Aqui, por que a gente veda 100% em relação não reencapar a agulha? É simples, é muito simples. Você vai diminuir o quê? Acidentes de trabalho. O que acontece quando você reencapa? Você tem uma quantidade grande. Estudos mostram que de 15% a 35% são acidentes com pérfuros cortantes. Temos que evitar. E quem está exposto? A maioria das pessoas são da enfermagem. Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. Mas por que essa população? Por que esse público? Esse público porque ele tem um contato maior com o nosso cliente. A gente tem realmente o cuidado de 24 horas de estar fazendo diversos procedimentos, de estar medicando os pacientes. Então a gente acaba tendo esse risco maior. Somos uma porcentagem maior porque nós estamos presentes mais tempo com o público, nosso cliente, nosso paciente, aos nossos cuidados. Aqui, se você for ver, de 30% a 35% é relacionado ao sangue, mas temos a saliva. O paciente espirra, então a saliva dele fica no ar, pode te contaminar. O suor do paciente, às vezes ele está transpirando e você não está. Com o quê? Com as luvas. Mas o maior índice do material biológico ainda continua sendo o sangue. Você tem os procedimentos de 60% a 80%. Esses procedimentos poderia ser evitado? Poderia. Aqui vale ressaltar que você já fez todo o procedimento no paciente. Aí o que você vai fazer? Vai descartar o material que você usou. Você precisa usar EPI. Você precisa entender qual é a técnica de desprezar aqueles pérfuros cortantes. Às vezes naquele procedimento envolveu agulha, fio de sutura, bisturi, entre outros, que são pérfuros também. E quem utilizou, às vezes não foi só a enfermagem, foi a equipe médica, mas a enfermagem tem que desprezar aquele material. Um exemplo, o material cirúrgico.
Então, nós temos que saber a técnica adequada para descartar. Se caso você não faça da maneira adequada, aquele material que você está ali exposto, que tem material biológico do paciente, que você nem viu, que você tem que desprezar, é o seu trabalho você descartar de uma forma errada. O que vai acontecer? Um acidente de trabalho. Isso é ruim. Você vai ter um acidente por material biológico por não saber manipular e descartar adequadamente. Aqui tem alguns exemplos de EPI, de um modo geral. Então, aqui você tem a parte de gorro, de capacete, de avental, você tem bota, você tem máscara de vários tipos. Ou seja, isso daí você tem que entender que você precisa usar de acordo com o seu ambiente de trabalho. É necessário? Sim, é necessário. Preciso utilizar? Sim, preciso utilizar. Então, existe cada situação e cada paciente ou cada procedimento que você vai fazer, você necessita do EPI. A empresa te oferece o EPI e você tem que usar o EPI. Porque você vai trabalhar e vai estar exposto ao material biológico, não tem como você não utilizar, compreendeu? Como eu havia falado, o pérfuro cortante, temos o limite e ele tem uma marca de limite, você não pode ultrapassar. Jogar em local inapropriado o pérfuro, pensa, tem outras pessoas que manipulam os outros materiais, podem ter acidente com pérfuro e se contaminar. Tá certo isso? Não. Respeite o limite. Aqui a gente tem um exemplo do engenheiro José. Eu achei bastante interessante porque ele é interessante. Ele coloca o quê? Não reencapar agulha. Mas existe profissional que insiste em reencapar agulha. Aí ele coloca que o pérfuro cortante é um alto índice que acomete a saúde do trabalhador. Então, ele deixou claro, respeitar o limite da caixa. Outra coisa que é colocado, temos que prevenir, como? A gente tem que lavar as mãos sempre, é um fato. Sempre lavar as mãos a cada procedimento, sempre lavar as mãos antes do procedimento, utilizar o material de uma maneira adequada, utilizar o EPI e nunca reencapar material pérfuro cortante. Jamais. Aí veio o acidente. Teve o acidente, o que você vai fazer? Aconteceu. Lavar com água e sabão, não manipular muito aquele local para não espalhar aquela contaminação de uma maneira mais abrangente. A gente tem que fazer os exames de sorologia, hepatite B, hepatite C e HIV e tem que tomar o coquetel. É ruim? É. O coquetel ele dá bastante mal-estar, a pessoa se sente mal. Praticamente 80% das pessoas que têm a necessidade, elas explicam que é ruim devido a náusea, enjoo, enxaqueca, ou seja, e 10% que não tem tantos sintomas, são mais assintomáticos. Mas poderia ter sido evitado? Com certeza. Aqui, o que acontece para evitar? Aula de aprimoramento. O que é aula de aprimoramento? É o que eu estou falando com vocês. Prevenção. Prevenção na hora de manipular o material biológico, sendo que foi você quem teve contato com o cliente ou não. 2 exemplos. Você fez o procedimento, você teve o contato com o cliente. Você tem aquele material exposto para guardar e você não teve o contato com o cliente. Nos 2 jeitos, utiliza o que? O EPI. Com sabedoria, você vai saber descartar adequadamente. Para quê? Para não haver contaminação com material biológico. Isso significa prevenção. É o que eu estou falando com vocês. Vocês precisam entender e seguir. EPI, sempre. É fundamental o uso do EPI. Não tem como você manipular um material contaminado biológico sem o uso do EPI. É necessário o EPI. Orientar sobre as patologias adquiridas por contaminação por materiais biológicos. Eu já deixei claro.
O material biológico, ele está lá exposto e você pode ter o contato. E qual é a patologia? Hepatite B, hepatite C e HIV. Então você está exposto a isso. Vamos tomar a vacina. São 3 doses, gratuita. Tem a UBS perto da sua casa. Tem uma UBS próximo ao local do seu serviço. Vamos colocar a carteirinha de vacina em dia? Sim. Se acontecer essa ocorrência, o que tem que fazer? Você tem que documentar, você tem que fazer um acompanhamento médico, você vai tomar o coquetel e vai repetir esses exames por um determinado tempo. Aconteceu o acidente, vai passar no médico, inicia o coquetel, faz exame de sorologia, passa 3 meses, volta no médico. Ou seja, a princípio, de imediato você passa no médico, passou 1 mês, você volta no médico, passou 2 meses, volta no médico, a cada 2 meses, depois vai ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, depois a cada 1 ano e a cada 1 ano e meio. Ou seja, se você for ver, você vai ter um acompanhamento de aproximadamente uns 2 anos, fazendo o exame laboratorial, e no início você vai tomar um coquetel, 1º mês, se for necessário o 2º mês de coquetel, 3º mês de coquetel, até que os exames eles tenham uma resposta que você não precisa mais. Tudo isso para se proteger. Seria necessário tudo isso? Não. Mas você precisa se conscientizar que é necessário utilizar o EPI conforme a norma da NR32 para evitar a contaminação com material biológico, para evitar que você fica tão exposto, correto? Aqui são as minhas referências. A minha referência eu peguei um pouco mais do Corém, que os nossos órgãos esclareceu demais a nossa necessidade de estar atuando com segurança, com conforto, com prevenção. Aqui nós temos o nosso WhatsApp, é de São Paulo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato, iremos esclarecer. O DDD é 11 9 5061 8443. E eu agradeço bastante por assistir a aula aqui da Azevedo Consultoria. Nos preocupamos com a sua saúde.